Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos então à nossa primeira aula EAD, né? Vamos fazendo, vou propor algumas aulas por vídeo, né? Vídeo aulas. Também vou repassando alguns materiais, tá? Materiais de apoio, assim como alguns exercícios que nas próximas aulas a gente vai começar a desenvolver, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos então iniciarmos com o conteúdo de IRPJ, tá? Que é Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tá? O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que é um dos tributos, tá? Tributos considerado impostos, né? Imposto federal, tá? Lembram das aulas lá? O imposto, talvez o principal imposto na esfera federal, né, na esfera do governo que vai direcionar esse recurso para a União, tá? E é um recurso que é devido através dos lucros da empresa, né? Uma vez que esse é o fato gerador, né? Por exemplo, se a empresa está no lucro real, no regime lucro real, e ao final do período ela auferir o lucro, automaticamente ela vai pagar IRPJ. Tá? Consequentemente, não oferir o lucro, não vai pagar IRPJ. Tá? Então, esse é o fato gerador. Não só lucro, né? Como passei para vocês o material de apoio, o fato que gera o imposto de renda não somente o lucro, né? E sim a parte dos proventos, né? De qualquer natureza, né? Renda ou proventos de qualquer natureza. Então significa, basicamente, nós dizermos que se a empresa não obteve lucro, né? Porém ela vendeu um imóvel e teve ganho de capital, e isso faz com que gere uma renda, né? Então, por exemplo, ela comprou um imóvel há 5 anos atrás, pagou 50 mil reais, hoje ela está vendendo esse mesmo imóvel por 100 mil, tá? Então, automaticamente, esse acréscimo de 50 mil reais, ela vai pagar IRPJ 15%, que é a alíquota, que depois a gente vai estar vendo sobre isso também, ok? Quem são os contribuintes do imposto de renda? Então, são pessoas jurídicas, né, e empresas individuais. E a regra se aplicam a todas as empresas. Tá? Ou seja, pessoal, falando um pouquinho de regime tributário, empresas que estão no regime simples nacional pagam imposto de renda, tá? IRPJ. Lucro presumido paga IRPJ, lucro real paga IRPJ, tá? Todas as empresas pagam, exceto aqui as MEIs, tá? As empresas que são micro empreendedor individual, as MEI, elas não pagarão IRPJ, tá? Porque elas são isentas, tá? Isentas de IRPJ. Então são as únicas, é o único ramo de atividade aí que não vai ter incidência, ok? O restante todas obtêm. O fato então que gera, a gente já deu uma passada, né? Então o lucro, então chegou ao final do período, por exemplo, a empresa lucro real, oferiu lucro ou renda ou proventos de qualquer natureza, vai pagar IRPJ. No lucro presumido é um pouco diferente. Por quê? Porque presume-se um lucro, né? Lembram? Quando a empresa está no lucro presumido, ela vai presumir. Então, mesmo que no final do período ela obteve até mesmo um prejuízo, se ela está nesse regime lucro presumido, ela vai ela vai ser obrigada a pagar IRPJ caso ela tenha auferido receitas, né? Receitas de vendas, por exemplo, né? Então, ela fez receitas de vendas, né? Aqui eu posso colocar aqui, ó, receitas de vendas líquidas, né? Colocar receitas líquidas, né? Então, uma empresa, por exemplo, do ramo do comércio, ela tem uma presunção de IRPJ, tá? Ela tem uma presunção de 8%.
Ou seja, presume-se que essa empresa que está no ramo do comércio, ela obtenha um lucro de 8%. Caso essa empresa obteve prejuízo, ela pagará RPJ. Caso ela obtenha lucros acima de 8%, ela vai pagar os mesmos 8%, tá? Porque o regime dispõe desta forma. Tá? Lucro real, então, o lucro real é realmente obtenção de lucros ou renda, né? Ou proventos de qualquer natureza, tá? Então, obteve lucro ou renda, vai pagar IRPJ. Tudo bem? Então, basicamente seria isso. Base de cálculo, pessoal. Base de cálculo. Aqui é interessante pelo seguinte. Quando a gente vê um balanço patrimonial, vocês vão recordar, tem lá lucros do período, né? Então, lucros do período antes do IRPJ e antes da CSLL, que é um outro tributo que a gente vai estudar mais para frente. Tá? Ou seja, obteve um lucro, por exemplo, lá de 100 mil reais. Né? Esse lucro de 100 mil, ele deve deduzir na base de cálculo ou adicionar, então aí entram, e é uma coisa que eu peço que vocês deem uma pesquisada sobre adições e exclusões do regime IRPJ. Tá? Por quê, pessoal? Ao fechar, por exemplo, o lucro antes do IRPJ CSLL, por exemplo, 100 mil reais, nem sempre 100 mil reais é a base de cálculo para o IRPJ. Porque se ela tiver, por exemplo, lá, ela gastou no período, por exemplo, com doações, brindes, por exemplo, eles são uma exclusão do IRPJ, ou seja, aquela despesa gasta, ela não compõe, então, a base de cálculo, tá? Assim como há adições que compõem a base de cálculo. Então, desta forma, é importante saber as adições e exclusões para calcular a base de cálculo do período. Tudo bem? Desta forma, é possível calcular a base de cálculo. Tá bom? Base de cálculo do imposto determina, segundo a lei vigente da data da ocorrência do fato gerador, é o lucro real, lucro presumido ou arbitrado, correspondente ao período da apuração. Por exemplo, fechou o trimestre, tá? Janeiro, fevereiro e março. Fechou o trimestre da empresa, apura-se, por exemplo, o lucro real dela. A partir do lucro real vai haver as adições e exclusões, e aí chega-se à base de cálculo. Essa base de cálculo é tida então como lucro real. Tá? E aí, a partir disso, é calculado o IRPJ, as alíquotas e, consequentemente, o valor. Okay? Como regra geral, integra-se base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhe seja dada, independente da natureza da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que pela finalidade tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto. Ok? Basicamente isso. Períodos de apuração. Aqui é um outro item bem interessante, porque as empresas, lucro real, lucro presumido, elas possuem como períodos de apuração, automaticamente elas são trimestrais. Ok, pessoal? Então, pelo período calendário, pelo período da apuração, elas são feitas trimestrais. Pode ser pago mensalmente, tá? Por exemplo, uma empresa no lucro real, automaticamente ela tem que fechar o trimestre, por exemplo, 31 de março, certo? Mas o empresário chega para você, contador, e fala, eu quero pagar mensalmente, não quero pagar um valor trimestral que vai me onerar muito meu fluxo de caixa. Bom, desta forma você pode fazer mensalmente, porém por estimativa. Tá? A estimativa é muito próximo do lucro presumido, ou seja, de acordo com a receita, você presume, você estima, né? Essa é a palavra, você estima um valor. A essa estimativa leva as mesmas regras
do lucro presumido. Então você estima que ela obtém a partir da renda, a partir da receita líquida, 8% de base de cálculo. E a partir desses 8% é que aplicam-se as alíquotas. Tá, ok? Então, você pode pagar mensalmente, porém o período de apuração da obrigação do tributo é trimestral. Então, ela sempre vai fechar 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 de dezembro, tá? De cada ano calendário, ok? Se a empresa, porventura, ela optar pelo regime mensal, tá? Ela pode estar fechando o seu balanço anualmente, tá? Mas o período de apuração do ano calendário sempre trimestral, ok? Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será na data do evento, ou seja, dia 20/3 ocorreu uma incorporação, uma fusão ou até mesmo uma extinção, ou seja, uma falência, um fechamento da empresa. Então, dia 20/3, essa é a data para realizar a apuração. Tá? Não precisa esperar dia 30. Hoje, então, dia 20, é feito a apuração. Sempre na data do evento, na data que o fato ocorreu. Tudo bem? Bom, alíquotas. Essa aqui é bem importante. As alíquotas. A alíquota do IRPJ é muito simples. Ela é 15%, tá? Sobre o lucro real. Ou seja, apurou R$100.000 de imposto de renda lá no trimestre, vai pagar 15%. Tá? Bem simples mesmo, não tem segredo. O detalhe é o adicional. Por quê, pessoal? 15% então, sobre a base de cálculo. Então, obteve lá R$100.000 no trimestre, tá? Aplique-se 15%, o resultado é R$15.000, correto? Bom, nesse caso, você tem que analisar se ele tem adicional ou não. Vamos ler juntos. A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$20.000 pelo número de meses respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10%. Ou seja, pessoal, se a empresa obteve, né, então, um exemplo. A empresa obteve um lucro real de R$100.000 no trimestre, certo? Ela vai aplicar 15% de RPJ, certo? Será um resultado de R$15.000, correto? Nesse caso, este valor do lucro eu tenho que analisar aqui, ó. 20.000 pelo número de meses quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui adicional. Seria o seguinte, R$20.000 vezes o número de meses. Como é trimestral, significa 3 meses. Serão iguais a R$60.000. Ou seja, se a empresa obteve menos que 60.000, ela não vai pagar adicional. Se essa empresa obteve acima de 60.000, ela vai pagar adicional de 10%. Ou seja, neste nosso cenário, ela obteve R$100.000. Então, desses 60.000, que é o mínimo, o que eu devo fazer? O lucro vou colocar aqui, o lucro então é de 100.000 menos R$60.000, que esse 60.000 é isento de adicional. Então, o resultado significa R$40.000 que excedeu, ou seja, a adicional sobre R$40.000. Em cima dos 40.000, eu multiplico então pela alíquota de 10% de RPJ adicional. O resultado significa então R$4.000, ok? Portanto, o IRPJ a pagar significa então o valor de R$15.000, né, mais os R$4.000 referente ao adicional. Então, 15.000 mais 4.000 resulta em R$19.000 de IRPJ a pagar. Este é o cálculo correto,
Então, o valor a pagar na guia será de R$19.000. Ok? Então, basicamente isso. Existe uma alíquota de 10% e de 15% e existe um adicional. Caso essa empresa obtivesse um lucro real aqui de 50 mil no trimestre, então ela só iria pagar 50 mil vezes 15%. Ok? Ia dar lá R$7.500. Esse seria o valor. Como excedeu ao mínimo de 60 mil, há adicional sobre a diferença. Então, sobre a diferença, que é 40 mil, pagou-se 10% de RPJ adicional. Resultou em mais 4 mil em cima dos 15 mil, totalizando R$19.000 de RPJ a pagar. Ok? Então, seria desta forma aqui. Ok, pessoal? Basicamente isso, a aula de RPJ, tá? Que eu vou passar para vocês esse material e eu vou passar com todas essas partes que eu fiz anotações. E vamos fazer um exercício juntos então agora. E no decorrer das aulas aí eu vou passando alguns exercícios na próxima aula. Eu vou passar praticamente só exercícios para vocês resolverem, tá bom? Exercício, tá? Vamos fazer um exemplo juntos aqui até para vocês já terem o conhecimento, ok? Exercícios. A empresa X está no regime lucro real e realiza suas operações trimestralmente. Desta forma, apresentou sua apuração obtendo um lucro líquido no primeiro trimestre de R$316.600. Com base nesta informação, calcule o valor total do RPJ a ser pago. Então, muito bem. Primeiro, eu calculo o IRPJ sobre o lucro líquido, né? Essa alíquota de IRPJ significa 15% é a nossa alíquota, correto? Então, nós pegamos R$313.600 vezes uma alíquota de 15%, resulta em um valor, vamos pegar a calculadora aqui que é mais fácil, 313.600 vezes 15%, dá um total de R$47.040, correto? Muito bem, esse é o nosso primeiro valor. Agora nós temos que analisar se vai haver adicional. Neste caso, como que a gente faz? É trimestral, né? A empresa a gente sabe que ela é trimestral, então a gente vai fazer R$313.600 menos o mínimo de 3 meses, que é R$60.000, né? Então, nós vamos obter um valor de excedente ao adicional, 313.600 menos R$60.000. Então, nós temos um adicional em cima de 250.600. Em cima desse valor, então esse é a nossa base de cálculo agora, para calcular o adicional, vezes 10%, que é a nossa alíquota. Então, o valor resultará em R$25.360. Isso? Então, esse é o valor referente ao adicional. Ok? IRPJ a pagar. Portanto, significa 47.040 mais 25.360 resultará em uma guia 47.040 mais 25.360. A nossa guia a pagar significa R$72.400. Essa é a guia que essa empresa deverá recolher o IRPJ. Ok? Esse é o resultado. Ok, pessoal? Estarei então online no horário da nossa aula, tá? Que ela vai das 20 horas e 40 minutos, aproximadamente, até as 22 horas. Então, estarei online tirando dúvidas sobre esse conteúdo. Peço-lhes que estudem, então, esse material que eu passei para vocês. Pesquisem, pessoal, sobre as adições e exclusões, tá? Pesquisem sobre as adições e exclusões. Pessoal, é bastante legislação sobre isso. Há muita legislação. Quero que vocês pesquisem
o que significa adições, exemplos de adições, exemplos de exclusões que existem no RPJ, tá? Nos regimes de lucro real, lucro presumido, tá? No que compete, tá? Até porque no Simples Nacional paga-se RPJ em cima do faturamento de vendas, então não há adições e exclusões, nem no lucro presumido, né? Então busquem as adições e exclusões relacionadas então ao lucro real, ok? E na próxima aula eu vou passar os exercícios para vocês, vou passar uma lista de exercícios para vocês entregarem. Inclusive esses exercícios eu vou sempre passando no início da semana, tá? Eu já vou disponibilizando esses exercícios para nós resolvermos na aula de sexta-feira, tá bom? Já, se for para entregar, eu já passo data. Caso contrário, se for só exercícios relativos a conhecimento, na próxima aula eu já faço a correção e passo já as respostas para vocês, tá? Mas é importante que vocês pesquisem, que vocês estudem e qualquer dúvida chame na aula de hoje, ok? A gente vai conversando pelo chat do Moodle, beleza? Qualquer dúvida, só me comunicarem. Um abraço e até mais.